Imagine acordar em uma manhã aparentemente comum. O sol nasce no horizonte, você toma seu café, se prepara para a rotina, mas conforme as horas passam, algo estranho começa a acontecer. O dia simplesmente não termina. O relógio marca 24 horas, mas a noite não chega. E então, a suspeita: o tempo está errado. O próprio planeta está diferente. O que teria causado esse fenômeno inexplicável? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer o enigma do dia mais longo da história da Terra. Mas será que isso realmente aconteceu? Um terremoto poderia ser tão forte a ponto de fazer nosso planeta girar mais devagar? Ou seria apenas um mito científico, uma teoria que mistura fatos, especulações e mistérios que desafiam até os maiores especialistas? Sente-se, feche os olhos por um instante e imagine: o tempo está em suas mãos. Ou está escapando do nosso controle. Ao longo da história da humanidade, nós sempre fomos obcecados pelo tempo. O relógio é nosso mestre, o calendário dita nossos dias e noites, e a rotação da Terra, silenciosa e constante, é o mecanismo oculto por trás de tudo isso. Mas e se esse mecanismo falhasse? E se a Terra parasse, mesmo que por alguns segundos, ou simplesmente desacelerasse seu giro, mudando a duração de um dia inteiro? Parece improvável, quase impossível, mas é exatamente esse mistério que vamos investigar agora. O tempo, a Terra e o mistério do dia de 37 horas. Antes de avançarmos para o coração do mistério, precisamos entender o que determina a duração de um dia. A resposta pode parecer óbvia, são 24 horas, certo? Mas na realidade, o dia solar, o tempo que a Terra leva para girar uma vez em relação ao Sol, já variou ao longo de bilhões de anos. E varia até hoje, ainda que em frações de segundos. Segundo a NASA, a cada século, os dias na Terra aumentam, em média, cerca de 1,7 milissegundos. Isso acontece devido à ação das marés, provocada principalmente pela gravidade da Lua. Mas e se um evento catastrófico, como um terremoto colossal, pudesse fazer essa variação não em milissegundos, mas em horas? Surge então a especulação: em um passado não tão distante, um terremoto teria desacelerado a rotação da Terra, fazendo com que um único dia durasse incríveis 37 horas. Mas de onde surgiu essa teoria? O boato sobre o dia de 37 horas não aparece em livros didáticos, mas ronda artigos, fóruns e comunidades de curiosidades científicas há anos. Ele mistura fatos reais, terremotos poderosos alterando a rotação da Terra, com um exagero digno de um roteiro de filme apocalíptico. A ciência já comprovou que eventos geológicos extremos podem afetar a rotação da Terra. O terremoto de Sumatra, em 2004, por exemplo, foi tão intenso que encurtou o dia em 6,8 microsegundos. Já o terremoto do Chile, em 2010, teria encurtado o dia em 1,26 microsegundos. Pequenas frações, quase imperceptíveis ao ser humano, mas o suficiente para provar que a rotação do planeta é, sim, suscetível a abalos sísmicos gigantescos. Mas seriam esses abalos capazes de transformar um dia de 24 horas em um dia de 37? Cientificamente, a resposta parece improvável. Mas a teoria continua viva, impulsionada pelo fascínio humano, pelo inexplicável e pelo potencial destrutivo e criativo da própria natureza. Vamos mergulhar um pouco mais fundo. Quando ocorre um terremoto massivo, especialmente aqueles conhecidos como megaterremotos, o deslocamento colossal de massa altera a distribuição de peso da Terra, afetando o seu momento de inércia. Imagine um patinador girando mais rápido ao encolher os braços e mais devagar ao abri-los. É a mesma física, só que em escala planetária. Segundo o Instituto de Geofísica da Universidade de Munique, até mesmo a movimentação das placas tectônicas pode mudar o eixo da Terra, influenciando a rotação. Porém, para provocar um aumento de 13 horas em um único dia, seria necessário um evento tão cataclísmico que não há registros nem evidências geológicas que comprovem sua ocorrência. Ainda assim, a hipótese serve como um alerta. Nosso planeta não é uma máquina perfeita e estável. Ele vive em constante transformação e a qualquer momento a natureza pode nos lembrar disso da maneira mais dramática possível.
A ideia de um dia mais longo faz parte do imaginário popular. Em culturas antigas, como os maias e os egípcios, existem relatos de noites intermináveis ou dias que pareciam nunca terminar, muitas vezes explicados por fenômenos sobrenaturais ou mitos divinos. Na literatura moderna, autores de ficção científica como Arthur C. Clarke e H. G. Wells já especularam sobre cenários em que a rotação da Terra é alterada, resultando em catástrofes globais. Em todos esses casos, o tempo deixa de ser algo fixo, controlável e se transforma em um enigma ameaçador, pronto para mudar a vida de toda a humanidade. Mas e a ciência? Seria possível um terremoto tão devastador assim? Teorias, especulações e se? Vamos brincar com a imaginação, mas sempre sinalizando o que é especulação? Se um evento catastrófico fizesse a Terra desacelerar a ponto de um dia durar 37 horas, as consequências seriam inimagináveis. O clima mudaria drasticamente. Dias extremamente quentes, noites longas e geladas. Plantas e animais teriam que se adaptar a um novo ritmo circadiano, causando colapsos em ecossistemas inteiros. Os sistemas elétricos do mundo entrariam em crise. Como planejar a energia para dias e noites que nunca acabam? E os seres humanos? Nossos corpos, tão acostumados ao ciclo de 24 horas, poderiam entrar em colapso, desencadeando distúrbios do sono, doenças mentais e físicas. Segundo a National Geographic, alterações mínimas na duração do dia já afetam a saúde e o comportamento humano. Imagine então um dia com 37 horas. As especulações vão além. Civilizações inteiras poderiam ter desaparecido por conta de mudanças bruscas no tempo planetário. E se, há milhares de anos, um evento como esse realmente tivesse ocorrido, mas as evidências se perderam com o tempo? O que diz a ciência? De acordo com o Dr. Richard Gross, geofísico da NASA, terremotos poderosos realmente podem afetar a rotação da Terra, mas os efeitos até agora são mínimos. Os dias podem ser encurtados ou alongados em micro ou milissegundos, nunca em horas. Isso porque a energia necessária para alterar significativamente a rotação da Terra é simplesmente gigantesca, muito além do que qualquer terremoto registrado foi capaz de liberar. Portanto, até onde sabemos, o dia mais longo da história provavelmente foi apenas alguns milissegundos maior que o normal. Não 13 horas a mais. Ainda assim, a história serve para lembrar. A Terra está viva, pulsa, e o tempo é uma força muito mais frágil do que imaginamos. Ficção ou verdade? A história do dia de 37 horas provavelmente nasceu da combinação de fatos reais, fascínio pelo apocalipse e teorias conspiratórias, mas no fundo ela revela algo muito verdadeiro. A nossa dependência absoluta do tempo, a nossa vulnerabilidade diante das forças da natureza e a nossa tendência em buscar explicações fantásticas para aquilo que ainda não compreendemos totalmente. E talvez, só talvez, ainda existam registros secretos, escondidos em fósseis, rochas ou documentos perdidos esperando para serem descobertos. Porque a Terra é cheia de surpresas. E o tempo, muitas vezes, esconde mais mistérios do que respostas. Mas imagine se hoje, neste exato momento, um terremoto começasse a desacelerar a rotação da Terra. Você perceberia? Ou só se daria conta quando fosse tarde demais? Agora pense em como sua vida mudaria se amanhã o dia durasse 37 horas. O relógio deixaria de ser útil. Horários de trabalho, escola, transporte, tudo teria que ser reinventado. O comércio internacional ruiria. Bolsas de valores não conseguiriam calcular juros e rendimentos. A agricultura seria devastada. Plantas que dependem de ciclos precisos de luz e escuridão poderiam morrer. O caos reinaria até que a humanidade aprendesse a se adaptar, se é que sobreviveria. Seria um novo apocalipse silencioso, não um desastre súbito, mas uma lenta distorção da realidade, onde cada minuto extra pesa como um fardo sobre a mente e o corpo. Você conseguiria suportar? Desde os tempos antigos, buscamos respostas para o que não entendemos. E quando a ciência não explica, a imaginação ocupa o espaço. O mito do dia de 37 horas é mais do que uma teoria.
É um espelho do nosso medo do desconhecido, da nossa reverência pela força da natureza e do desejo de encontrar sentido onde há apenas perguntas. Talvez nunca saibamos se esse dia realmente existiu. Talvez seja só uma lenda, mas o simples fato de pensarmos nisso mostra que, mesmo em um mundo hiperconectado, ainda somos fascinados por tudo aquilo que não conseguimos controlar. E então, o que você faria se tivesse um dia de 37 horas? Compartilhe suas teorias, dúvidas e ideias aqui nos comentários. O mistério do tempo continua e só quem busca respostas descobre as perguntas certas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Aqui o mistério nunca termina e a curiosidade é sempre bem-vinda. E antes de sair, que tal assistir a outros vídeos intrigantes sobre mistérios da Terra e do Universo? Clique aqui e venha desvendar outros enigmas comigo. Até o próximo mistério!